toxina da Renova, que é o Nabota, 100 unidades. Tem a mesma diluição do Botulift, do Botox, do Xiaomi e de todas as marcas, com exceção do Dyspor. O Dyspor, a unidade de medida dele é Spearwood. Sabe a diferença? Já estudaram lá? O Spearwood, cada unidade de toxina botulínica corresponde a 2,5 unidades de Spearwood. Então vamos supor, um frasco de 300 unidades de Dyspor, você tem que dividir por 2,5 para saber quantas unidades ele tem das outras toxinas. O de 300 tem 120 unidades e o de 500 de Dyspor tem 200 unidades. Pensando dessa maneira, não tem erro de diluição, porque você vai pensar, se eu tenho 120 unidades de equivalência, eu vou diluir em quanto na diluição normal? 2,4 ml. Se eu quiser fazer uma diluição seca, 1,2 ml. Aqui, a gente vai fazer uma diluição de Nabota na diluição normal, tá? Depois a gente conversa a respeito da diluição normal e da diluição seca. Eu gosto de usar a diluição normal porque tem menos desperdício de produto no canhãozinho da seringa. E assim, eu já estou acostumada com o halo de dispersão. Agora, se vocês estiverem com um paciente que precisa de uma quantidade muito grande de toxina botulínica, o que a diluição seca faz? Ela concentra mais toxina botulínica, né, por milímetro cúbico de face. Então vai ficar um halo mais concentrado. Joia? Então vamos lá. O isopor tem que estar sempre aqui. Lógico que a gente não está com o termômetro, mas o isopor mantém a temperatura. Ó, aqui a gente tem o frasquinho de Nabota com a bula, que a gente já falou sobre ela, né? Ela vem ali. Primeira coisa, a gente pega no pescocinho da ampola para não aquecer a região onde está o pó liofilizado, que não dá para ver nada, né? Não tem praticamente nada, parece que tá vazio. Então, a gente vai tirar e não toca ali, tá? Eu prefiro nem tocar. Tem gente que gosta de pegar um suave de álcool e higienizar, mas ele já tá estéril. Então eu vou colocar essa ampolinha aqui. Repara que o meu soro fisiológico já tá aqui. Então vamos ver, ó, a flaconete de soro fisiológico. Isso aqui é comprado em cirúrgica. Antes a gente tinha esse daqui na farmácia. O que é importante estar escrito? Que tá numa letra que a gente já não enxerga mais, né? Vamos lá. É apropriado para injetáveis, então tem que ser apropriado para injetáveis. Eu vou pegar essa ampolinha. Acho que já parou de tocar. Bom, vamos lá. A toxina que a gente vai usar hoje é de 100 unidades. 100 unidades eu vou diluir em 2 ml de soro. Se você trabalha com um Botulift de 200 unidades, você vai fazer a diluição em 4 ml de soro. Joia? Então, eu vou usar aqui, como regra hoje, a seringa de 3, tá? E ela vem sem agulha. Então, eu vou pegar uma agulhinha. Pode ser aqui uma 24G. Puxa pra mim, Sibeli, 2,1 ml de soro. Eu só vou ali rapidinho. Atendendo. Oi. Puxar um pouquinho mais para tirar a bolha. Isso. Muito bem. Bom, detalhes aqui. A gente sabe que não pode dar peteleco na seringa na ampola da toxina, mas enquanto tá só o soro, Foi pode. muita bolha, Carla. Deixa eu tirar aqui.
Empresta um tiquinho, sei que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Aqui eu posso dar o peteleco, aí eu tiro a bolha. Ó, eu vou subir. Ainda falta. Detalhe, eu gosto de colocar 2,1. Fala assim, nossa, mas você tá querendo diluir para ficar com mais toxina? Não, porque esse 0,1 a gente perde no canhão da seringa. Então, o que eu faço? Eu sempre puxo mais. Não sei se dá pra ver, Carol. Olha, quando eu faço isso, olha, eu já tiro a bolha. Pode ficar um pouquinho aqui, Carol. Opa, ainda falta. A seringa de 3 ela é bem prática, se vocês têm hábito de diluir o de 100 unidades. Agora foi. Ó, dá pra ver, Carol? Já. Eu tenho 2,1 ml de soro, porque esse 0,1 a gente perde no canhão da seringa, tá? De um soro que já está refrigerado, tá? O soro não pode estar em temperatura ambiente. Então, guardem o soro fisiológico junto com a toxina. Outro segredo importante, vamos lá. Eu seguro dessa forma no pescocinho da ampola e vou segurar aqui o êmbolo da minha seringa. Por quê? Porque a toxina, ela é fabricada com vácuo, a ausência de oxigênio. A ausência de oxigênio, ela é importante para evitar a contaminação do frasco. Aliás, o detalhe da fabricação da toxina mais difícil de controlar é a ausência de bactérias. Então, é por isso que ele vem com vácuo. Quando a gente coloca, se a gente não segurar, ele vai fazer uma pressão e ele vai puxar o soro. Eu vou soltando muito lentamente e vou gotejando esse soro no interior da ampola. O que eu não posso aqui? Eu não posso soltar a minha mão e deixar o soro esguichar, porque ele vai desagregar a toxina botulínica que está dentro da ampolinha. Pronto. Tiro. Esse aqui vai para o descarpaque. A gente gira lentamente. Olha, eu tenho um líquido cristalino que está pronto para o uso. Joia? Eu guardo ele na própria embalagem, que ele fica bem encaixadinho, tá? Aí a gente pode usar ele quando for necessário e guarda de novo. Tá aqui a toxina botulínica diluída, eu vou tomar o cuidado de guardar ela aqui. Essa toxina em bula deveria ser usada no dia, né? Ela, teoricamente, pode ficar guardada de 48 horas na geladeira. Na prática, a gente mantém até 15 dias, dá para fazer o retoque. Qual que é o problema? Por que o fabricante orienta que se use em 24 horas? Tudo está relacionado com a contaminação. Se você coloca a tua toxina junto com produtos de gênero alimentício, que pode favorecer a contaminação, lembra que assim, o êmbolo de borracha já foi perfurado, então já tem uma via de acesso com o meio interno. Então é só esse o problema. Se vocês armazenarem a toxina numa geladeira apropriada, livre de contaminação, pode guardar por 15 dias. É seguro trabalhar com uma toxina com até 15 dias, tá? Desde que ela esteja armazenada em condições favoráveis. Tá feita a diluição. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a seringa, senão vai ficar muito longo, né? Dúvidas pode colocar nos comentários do vídeo que a gente vai tirando ao longo do dia. Bom, eu vou mostrar então desde o início o que a gente tem que fazer. O paciente ele já senta na cadeira com a touquinha. Eu vou fazer a higienização com a clorexidina desgermante. Pode ser alcoólica também, é que às vezes o álcool, como tá perto do olho, arde um pouquinho. Então eu já deixo o rostinho dela limpo.
Vocês já têm as canetinhas maravilhosas? Não. Essa caneta que eu uso, ela chama caneta giz. Ela é para quadro branco. Por que eu uso essa caneta? Porque para sair fácil, né? Porque senão o paciente mata a gente. Sai com a cara toda pintada. Pode ser um lápis também, um lápis de olho, funciona bem. Eu dou uma secadinha, por quê? Porque aqui a gente vai fazer as marcações de referência que depois a Carol vai filmar direitinho lá. Eu vou testar algumas cores aqui, vamos ver. Eu quero só perguntar algumas coisas. A tua cirurgia faz quanto tempo? Foi 25 de julho do ano passado. Qual foi a estratégia? Era aquelas 3, né? 2. Quase 2. Puxou a mandíbula. Não, ao contrário. Foi tudo. Aqui. Puxou a maxila e a mandíbula foi para trás. E levantou. Porque ela tinha foi face mais pra longa. Então, aquelas 3. Aquelas 3. Produção, você colocou a A mandíbula pra frente, foi pra Joia. trás. Desculpa, é que O que acontece com o paciente operado? O cirurgião muda toda a estrutura óssea desse paciente. Vamos pensar em inserções de músculo. O paciente tem que se virar para poder reacomodar essa inserção muscular. E a gente que sabe como que funciona a parte fonoaudiológica, o paciente precisa de um cuidado para poder se readequar com essa questão muscular. Né? A língua Tá que eu aprendendo diga. ainda, né? Olha o Super. feedback da paciente. Por quê? Porque quando você puxa, quando você faz retrusão da mandíbula, você diminui o espaço bucal. Então, coitada da língua dela, porque a língua está acostumada com esse espaço. De repente, a cirurgia reduz o espaço bucal. Língua é músculo, então ela precisa se readequar. Tudo isso, músculo masseter vai reinserir, o comprimento das fibras, algumas vão ficar em estiramento, outras em encurtamento. No caso da classe 3, quando a gente puxa a mandíbula para trás, eu vou ter um encurtamento das fibras, né? Por que é importante a gente entender isso? Porque a recidiva da cirurgia, ela é muito mais por questões musculares do que por questões esqueléticas. E aí que o Botox pode ajudar. Não sei se você sabe, mas o Botox, ele relaxa a musculatura, né? Ele age em músculo, ele não faz nada na pele, ele relaxa a musculatura. No seu caso em especial, Mari, a gente vai ter um olhar para ver se precisa fazer alguma compensação para te ajudar nessa questão da cirurgia. Ou compensação no músculo mentoriano, enfim. Na língua não dá pra gente. Só exercício. Mas, por enquanto, eu vou fazer a marcação e eu quero que você fique com o espelho na mão e depois eu vou te mostrar as referências. Você me disse que fez uma aplicação e você não gostou. Sim. Qual foi a tua queixa com a aplicação? Na verdade, parecia que eu não tinha feito. Então, eu não sei se o produto era ruim ou se foi o meu organismo que não Essa é uma segurou questão por muito importante. tempo. Então, eu não fiz novamente para poder saber qual era a questão. Então, eu não gostei por isso. Joia. Porque assim, a queixa do paciente pode ir desde a durabilidade, ou até uma sobrancelha que arqueou demais, ou peso na pálpebra. Então, é importante a gente saber esse histórico. Eu ia do comentar paciente. agora depois outra coisa. A minha sobrancelha não ficou arqueada e eu gostei, porque assim, eu não... Ela até falou para dar mais vontade, eu gostei porque ficou mais parecido com a minha. Só que eu achei que, não sei se é aqui, quando eu sorria, eu achei que ficou esquisito o meu olhar. Congelado. Eu achei que mudou meu olhar. A minha amiga falou que não, mas eu achei que tinha uma diferença e não era uma coisa que eu olhei e falei, ai, gostei. Eu achei que ficou esquisito. Sim. Agora não. Por que essa sensação? Pegou Possivelmente a foi sensação. usado 3 três pontos. 3 pontos, pegou. E esse ponto inferior, ele acaba inibindo um pouco a naturalidade do sorriso e da pálpebra inferior. E era protocolo antes, né? Quando eu fiz o curso a primeira vez, era do Era. A gente Era. continua fazendo, mas tem Bem que ter juntinho. cuidado, Tem que ter necessidade, tem que ser bem é. juntinho para poder suprir essa queixa dela. Ouvir o paciente é tudo, gente. Entender a experiência que ele tem com as aplicações anteriores já me ajuda aqui. Então, ok, eu vou fazer aquelas marcas básicas, algumas linhas de referência para a Mari. Viram? Olha bem para mim. Carol, se você quiser ficar atrás do meu ombro para poder ver,
Primeira linha, isso. Com o paciente olhando para mim, eu levanto aqui 2 linhas verticais que estão na direção da pupila dela. Faz cara de susto. Quando ela faz cara de susto, eu localizo o ápice da sobrancelha. Pode relaxar. E levanto outra linha vertical no ápice da sobrancelha. Interessante que cada paciente tem uma anatomia diferente. Às vezes essas linhas ficam bem pertinho, às vezes elas ficam um pouco mais afastadas, como tá a da Mari. Outro detalhe importante, esse ponto aqui é o ponto glabela. Na linha do couro cabeludo eu tenho um ponto que chama tríquio. Imagina aqui essa distância no meio, exatamente no meio, um pouquinho acima. A gente vai traçar uma linha importante que ao longo do dia eu vou conversar com vocês, que é a linha de convergência. Ela divide o músculo frontal entre tensão de repuxamento, de abaixamento do couro cabeludo e tensão de suspensão da região da glabela e da sobrancelha. 40-60. Ou seja, proporção 40-60, que veio, a origem foi no artigo do Cotofana, onde ele fez um estudo das tensões da região do frontal, e essa é uma zona de neutralidade, onde eu tenho, olha, uma convergência de tensões, e aqui seria um ponto de neutralidade de tensões. Olha só que bacana, Carol, dá pra ver bem aí, né? Com essa referência, gente, não tem o erro aqui. Não tem erro. Vamos pensar aqui agora nos pontos. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre anatomia, mas... Cara de brava. Carlinha, deixa eu ir pro outro lado, sabe por quê? Pode ir. Você é canhota? Joia, mas não para a gravagem não. Você que a gente... bloqueia a imagem, entendeu? Depois eu bloqueio de editar. Quando ela faz cara de brava, eu já tô vendo o padrão de contração do corrugador. Até pelo tipo de face, olha só que interessante. Olha, Sibeli, presta atenção. É uma face alongada, que tem uma musculatura delgada. O corrugador dela, ele é longo e delgado. Contrai pra mim. Tá vendo? Ele contrai até o meio da sobrancelha. É verdade. Aqui, olha, é a contração do músculo próximo. Estende até aqui, né? Uhum. Simétrico. Vira um pouquinho pra cá. Ela tem, olha, contração de músculo mentoriano, que isso é uma compensação do paciente que tem a face mais alongada. Pode relaxar. Bom, então eu vou marcar o músculo próximo. O corrugador, gente, aqui, um pouquinho mais em cima. Porque ele é mais longo, né? Me dá 1 minuto, exatamente. Normalmente a gente faz ele mais juntinho, né? Mas como você falou que ele é mais longo, você Que tem a afeta um cabeça do pouquinho mais. corrugador Tem o e a corpinho, cauda. É, O corrugador Vai dela, até um ele vai até lá. meio ali. É. Uhum. olha esse corrugador, ele é fino. Eu amo anatomia, gente, eu acho incrível esse tipo de avaliação. Aqui tá os corrugadores e aqui tá o prócer dela. Quer ver isso em movimento? Contrai. Perfeito, né? Músculo frontal. O músculo frontal, as fibras dele são verticais. Quando vira um pouquinho, quando ela faz cara de susto, olha, essas fibras encurtam e forma esse efeito sanfona na pele, tá? Uma outra questão importante, faz cara de susto, Mari, por favor. É o padrão de contração do músculo frontal. O dela é um padrão total de contração, que Vai contrai de canto a canto. Tem paciente que contrai mais a região central e tem paciente que contrai mais a região lateral. Pode relaxar. Então, deu para fazer essa equivalência com a anatomia? O orbicular, ele circula os olhos e as fibras, elas são circulares e se entrelaçam. Quando ela sorri pra mim, Mari.
formam as ruguinhas sempre no sentido perpendicular à direção da fibra. Como a Mari acabou de falar pra gente que ela sentiu que deu um ar de congelamento na face, sorri pra mim, pode relaxar. Eu colocaria um único ponto estratégico aqui de 5 unidades. Que dá o halo, né? São as adaptações que a gente vem fazendo ao longo Vai dos anos. melhorando, né? Sim. Então a gente fazia 3 pontos. Que vai formar um halo de dispersão, ó, que vai pegar toda essa região, tá? Vamos ver o padrão da testa. Esse padrão da Pera um testa pouquinho. é... Ai, gente, é incrível isso. Aquele Ao longo do é dia, maravilhoso, a né? gente vai ver vários tipos, né? Cara de susto. Você gosta da sobrancelha arqueada, levemente arqueada, não gosta daquele ar muito vamp, né? Bem levinho. O arqueamento da sobrancelha a gente controla na linha do arqueamento. Uma outra coisa que é importante a gente ensinar aqui. Esse daí é bem... Tem paciente que gosta e tem paciente que não gosta. Quando gosta, a gente fica feliz, né? É mais fácil. Vamos dividir Quando não gosta, a gente essa morre de sobrancelha em 3 partes iguais, tá? Dividir em 3 partes iguais. Na altura de um dedo, eu tenho aqui os 2/3 de zona de segurança. Aqui eu não aplico toxina, porque se eu aplicar toxina nessa região, a gente causa um peso na pálpebra, tá? Então, eu vou utilizar a minha linha do arqueamento. Sim, eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Só atende o interfone e manda subir, por favor. Eu vou usar a linha do arqueamento, eu espero você voltar. Acima da zona de segurança. Vira um pouquinho. Joia. Cara de susto. Eu vou colocar um pontinho aqui. Jaque, se ela quisesse bastante arqueamento, eu jogaria esse pontinho Vamos lá até em ali. cima. Como ela não quer, eu vou colocar ele um pouquinho mais baixo. Pode relaxar. Na intersecção entre a linha C e a linha da pupila, a gente vai colocar um outro pontinho. Vira um pouquinho pra mim. Da mesma altura do outro lado. É só copia. Copia e cola pra ficar o mais simétrico possível. Sim. Tirando a zona de segurança, eu controlo o arqueamento na linha do arqueamento. Ela não quer um arqueamento excessivo, então a gente vai jogar esse pontinho aqui. Se eu quisesse mais excessivo, levantava mais. Aqui, Tá. um pouquinho mais alto. Quanto mais baixo, menos arqueia. Menos arqueia. Tá. Depois eu vou desenhar um negócio importante aqui. Cara de brava. O prócero dela tem um padrão de contração de aproximação da sobrancelha. Vocês vão ver que tem paciente que aproxima e desce, tem paciente que aproxima e solta, formando tipo um W na testa. O dela é só de aproximação. Eu vou reforçar esse ponto do prócero. Pode relaxar, Mari. Cara de susto? Pode relaxar. Bom, aqui eu vou colocar uns pontinhos para reforçar. Não tem padrão, vocês vão individualizar isso pro paciente de vocês, tá? E vou jogar aqui, olha, um outro ponto e aqui um outro ponto. Esse ponto aqui que você fez É na intersecção entre a linha C e a linha da pupila. Tá. Ele é padrão. Esse é padrão. Sim, pode colocar ele como padrão. O que a gente tem aqui? Aqui eu tenho um halo de dispersão maior, né? Que aqui eu vou usar 5 unidades e aqui 2 unidades e meia. O que eu tenho aqui, ó?
essa região do músculo, qual é a característica dessa região do músculo? Ela vai ficar sem toxina. Então, faz cara de susto, eu vou deixar o músculo ativo nessa região. Eu vou fechar este triângulo aqui, ó. Eu vou ter toxina agindo neste meio aqui. E vou deixar as extremidades soltas. Joia? Agora a gente vai fazer a anestesia tópica. Tá bonito. Esse é um mapa. Olha. Quando chegar o paciente, pode subir. Manda subir. Obrigada. O cotonete você já pôs aqui pra mim, Carol? Já. Que maravilha. Bom, agora tem um detalhe aqui com relação à anestesia tópica. Peraí, que tem uma coisa que eu amo aqui. Onde é que tá o lápis, gente? Perdi o lápis. O lápis branco? Será que você levou? Possivelmente, Carol. Haja edição, né? De vídeo. Olha o que eu quero mostrar pra vocês. Olha como que é a dinâmica desse terço inferior. Músculo mentoniano. Que eu tenho o mentoniano esquerdo e o direito. Levanta um pouquinho. Faz assim, ó. Põe a boca pra baixo. Quando ela puxa a boca pra baixo, pode relaxar. Eu tenho o abaixador. Do canto da boca. Por baixo desse músculo eu tenho o abaixador do lábio inferior, que ele tá por baixo, e o do canto por cima, tá? No caso dela, a gente vai relaxar o músculo mentoniano. Por conta da cirurgia, olha, ela tá com contração desse músculo, então a gente vai pôr um pontinho de cada lado. Sabe aquele paciente, mostra um pouquinho aqui pra mim, Carol. Sabe aquele paciente que tem um sorriso triste? Que a gente vai fazer preenchimento bucal, que ele tem o canto, ó. Então, a gente pode lançar a mão da aplicação no abaixador muito superficial. Bem pouquinho. Porque se eu colocar a agulha perpendicular, eu vou pegar qual músculo? O abaixador do lábio. Aí o paciente fica com assimetria na hora de sorrir. Então tem que tomar cuidado. Ele fica com aquele sorriso assimétrico. Aconteceu com uma artista que eu não me recordo o nome dela. Então, depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a aplicação desse músculo. Mas aqui, risco zero, tá? Na almofadinha do mentoniano, a gente só causa um relaxamento sutil dessa região que vai dar um efeito estético muito bom. Sabe aquela casca de laranja que parece uma celulite no queixo? Eu tenho. Sim. É bem típico é bem típico do paciente respirador bucal e do paciente face longa. Que é no caso dela, né? Com relação ao anestésico, é importante que o anestésico seja manipulado com uma base bem, suspiro. Você manda fazer. Mando fazer. Porque é difícil de comprar na farmácia. Então, olha, a gente vai colocar... Essa consistência, né? Ai, que beleza. Não escorre. Não pode escorrer. E ele tem que ter uma corzinha branca, né? Não pode ser totalmente transparente.
Esse daqui, ele tava um pouquinho mole. Eu coloquei ele na geladeira para ele ficar com uma consistência um pouquinho mais firme. Tá vendo que ele deu uma... Pronto. A malha tá prontinha. Dá uma olhadinha na malha para fazer a aplicação. E a gente vai preparar a seringa com o produto. Acho que aqui agora. em cima da testa. Não, esse aqui é o Esse não tríquio. precisa fazer? Esse é a marcação do tríquio, esse não. A gente não faz nenhum pontinho aí. Nada. Não, não há necessidade porque esses halos aqui já vão pegar. Entendi. Maravilha. Sorriso, você quer ver, Mari? Ah, quer ver o sorriso? Vamos dar uma olhada no sorriso. Sorri pra mim. Bem forçado. Sim. Ficou bom. Não me incomoda, não. Vai pesar. Eu sou disso que daqui a um tempo até melhor. Deixa esse anestésico 10 minutinhos que a gente já vai fazer. É, super. A Cibele fica com a Mari aqui. Ficou bom.